Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Quero saudar você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e também as técnicas e técnicos que estão nos bastidores para essa programação 24 horas chegar para você. Então, olá para você, eu sou Nando Garcia e hoje temos o nosso caríssimo Edson Ramazaki. Olá, Edson, como é que vai? Olá, Nando! Olá, meus amigos queridos! Como vocês estão? Nossos rádio ouvintes da Rádio Boa Nova, nossos telespectadores da TV Mundo Maior, é como sempre uma alegria, é muito bom, é muito gostoso estar aqui para nós termos essa nossa conversa. Espero que seja tão bom para vocês quanto sempre é para nós que estamos aqui. Vamos lá? Isso mesmo, Edson. Obrigado aí pela sua presença. E a gente começa então uma alvorada, sempre trazendo aqui um livro. Hoje a gente está trazendo o Pão Nosso, né, que é do nosso querido Emmanuel, na psicografia do nosso Chico Xavier. Nós escolhemos aqui Tenhamos Paz, é o tópico que nós escolhemos. E aí, em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13, Paulo diz o seguinte, de 1 Tessalonicenses: tende paz entre vós. Muito bem. Então, vamos ver o que o Emmanuel vai discorrer aqui sobre esse tópico. Ele diz assim, ó, se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade, né, que predominam na estrada humana, é razoável, procure o aprendiz serenidade interior, diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. E quantos conflitos, né, Edson? Eu acho o Evangelho de Jesus maravilhoso, porque você pode pegar qualquer passagem de qualquer um dos livros, de qualquer um dos evangelistas, sempre será, apesar de muito curta, extremamente profunda e sempre atual, né? A gente não pode esquecer, vocês sabem que eu sempre enfatizo isso, que independente da idade em que este corpo que nós estamos usando neste momento tem, nós, enquanto espíritos, ainda somos todos muito novos. E claro, quando a gente fala novo, velho, grande ou pequeno, a gente sempre vai estar comparando com alguma coisa. No nosso caso, a nossa base de comparação é Jesus, né? Nosso irmão mais velho. Por isso que é possível tranquilamente a gente afirmar que, comparando com Jesus, todos nós somos espíritos ainda muito jovens, e uma das grandes características da juventude é a falta de maturidade, né? Então, vocês peguem o Pão Nosso lá, se vocês estiverem em casa, se não tiverem, vão lá depois no celular, baixem, ou vão no computador, baixem, porque isso é gratuito, né? Cada uma das passagens, e esse item 65, tenhamos paz, é super pequenininho, gente. Dá o quê? São 2 páginas que daria para caber numa só, né? É um texto curto e extremamente atual, né? E aí, belicosidade é esse clima de guerra, né? Esse clima de confronto, esse clima de não se colocar de maneira nenhuma no lugar do outro, né? Seria o contrário da empatia, que faz com que tantos conflitos nos alcancem nesse momento. Vamos seguir com a leitura que vocês vão entender. E continuando aqui, quando ele fala dos conflitos, ele depois diz: cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências, traduzidas nos sentidos e percepções. Que coisa, que beleza aqui, né? O governo, ele fala aqui que a mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, a mente encarnada. E quantas coisas a gente precisa governar, né?
em nós mesmos, né, Edson? Então, vamos pegar essas duas primeiras passagens, Nando, gente, né? Veja, o que ele diz? Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância, de novo, imaturidade é característica da nossa juventude enquanto espíritos. Ignorância é ignorância no sentido de falta de conhecimento, outra grande característica da juventude, né? Nós vamos acumulando conhecimento conforme nós vamos envelhecendo, vivendo as experiências, fazendo as nossas escolhas, etc. O que ele está dizendo? Neste momento, ele sabe que é mesmo difícil respirar, viver um clima de paz perfeita. Lembrando que, independente de ser 2.000 anos atrás ou agora, né, de novo, 2.000 anos, quando a gente compara de novo, né, gente, com a eternidade, é um estalar de dedos, né, se a gente compara com a quantidade de anos que esse corpo que nós usamos dura, é muito tempo. Agora, quando a gente compara com a eternidade, é quase nada, é muito pouco tempo, né? Lembrando, nós estamos num planeta que é de provas e expiações. Nós somos espíritos cujo momento de evolução, cuja idade, né? Aquela ideia, você não pega um garoto de 15 anos e coloca no maternal. No maternal estão as crianças pequenininhas, né? Nós ainda somos pequenininhos, nós estamos num lugar em que a gente briga muito fácil por muito pouca coisa, né? Que a gente busca ainda muito, e é a grande dificuldade nos relacionamentos, fazer valer a nossa vontade, o que a gente acredita como verdade, o que a gente acredita que é o certo. E, gente, vocês sabem que não é assim sempre, né? Não é porque eu acredito ou vejo determinada coisa de uma certa maneira que essa é a única maneira correta de ver e de enxergar, né? De novo, nós estamos vivendo isso neste momento. Quando você, por exemplo, recebe uma mensagem numa rede social, e aí vamos, do que eu estou falando? Desse momento mesmo, esquerda-direita, né? Como se uma coisa fosse boa e a outra coisa fosse muito ruim. Gente, não, é só esquerda e direita. É um viés ideológico de como cada um entende o mundo. Mais conservador, menos conservador. Não significa que só uma coisa é a correta, né? É preto e branco sem as várias nuances. De jeito nenhum. Aliás, de novo, nós estamos num planeta de provas e expiações, o que significa que nenhum dos dois é perfeito. Muito pelo contrário. Ambos têm as suas dificuldades. Por quê? O problema não é o lado. O problema somos nós, né? Nós que ainda somos muito imperfeitos, imaturos, jovens e não temos todo o conhecimento que ainda alcançaremos um dia. Por isso, para nós é tão fácil brigar. Então, esses confrontos, né, como você disse, eles vão se perpetuando, e hoje ainda a gente está vivendo esse clima, embora essa mensagem do Paulo, quando ele enviou lá aos Tessalonicenses, né, de que tem de paz entre vós, né? Ele estava recomendando algo de importância, né, para que o cristianismo fosse disseminado. Então, o que a gente precisa fazer dentro mesmo de tudo que a gente está vivendo, dos conflitos que a gente está vivendo, de uma pandemia que colocou, até eu vi ontem, colocou a gente, sabe quando aquele boxeador é colocado lá no cantinho do ringue e vai tomando porrada? A gente foi colocando mais ou menos nessa situação. E a gente precisa estar saindo dela, né, com muita luta. Mas que luta é essa? É uma luta para que aumente os conflitos, né? A gente precisa de paz, como o Paulo está aqui recomendando, não é mesmo, Edson? É isso mesmo.
olha só, voltando ainda, né, no parágrafo anterior, cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual. Cada mente encarnada, ele está falando de nós espíritos, indivíduos, cada um de nós mesmo, né? Estamos subordinados neste momento a muitas limitações porque estamos encarnados, ou seja, estamos subordinados às limitações que este corpo que nós estamos usando neste momento nos impõe, né? Tranquilo, se você não sair para trabalhar e para poder comprar o alimento, sem alimento este corpo morre, né? Sem vestimenta, sem proteção, esse corpo adoece. Sem abrigo, esse corpo, né? E nós não estamos encarnados à toa, sofrendo essas limitações à toa. Neste momento do nosso processo de desenvolvimento, nós precisamos disso. Por quê? Nós somos muito aquela coisa de novo do jovem. Se deixar, deita na rede e ali fica, né? Se não precisar fazer nada para sobreviver, a gente se acomoda com muita facilidade. Por isso, este corpo nos obriga a fazermos escolhas o tempo todo, né? Em função de mantê-lo funcionando, inclusive, em função de mantê-lo saudável, em função de manter aqueles que estão sob nossa responsabilidade saudáveis, bem alimentados, vestidos, abrigados e etc. Né? Essa é, de novo, essa coisa da inteligência, né? do Criador, sabe? A cada um no seu momento, de acordo com as suas necessidades. A criança, né? A criança, quando ela está começando a aprender a andar, ela cai e levanta o tempo todo. Ela já tem condições, ela já tem capacidade, ela já tem as pernas, já tem os músculos, já tem, mas ainda está aprendendo a noção de equilíbrio, de como é que você faz para andar em pé, né? Está acostumada a engatinhar, etc. É um processo, gente. A gente vive isso o tempo todo. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida. Por que a guerra ainda não foi banida deste nosso planetinha de provas e expiações, o planeta Terra? Justamente porque, e os centros individuais de poder aqui, eu diria que ele está se referindo, de novo, ao indivíduo, a cada um de nós, né? De novo, ao quanto nós estamos dispostos a abrir mão das nossas certezas, das nossas verdades, em prol de respeitar a certeza e a verdade do outro para viver em paz, né? Vocês sabem que tanto o Nando quanto eu somos psicólogos, né? Esse nosso quadro, inclusive, em princípio, ele fala de espiritualidade, né? E saúde. Vocês vejam, na terapia de casal, né? O que fica muito nítido, o que fica muito claro? A grande dificuldade nos relacionamentos, de maneira geral, não é falta de amor. Até porque, quando um casal vem para a terapia de casal, é porque eles estão lutando pelo relacionamento que eles têm. Né? Eles não estão pura e simplesmente desistindo. Então é assim, tá bom, vamos nos separar. Vai no cartório, você sabe que é a coisa mais fácil do mundo. Né? Hoje em dia é mais fácil que casar. Você vai lá, pagou a taxinha, assinou. Inclusive agora na pandemia, né? A gente sabe que os casos aumentaram, né? Muito. Os cartórios é que registram e dizem, né? Exponencialmente, as pessoas foram obrigadas a conviver, né? Casais que conviviam só de noite e nos finais de semana, por causa da pandemia, do trabalho remoto, etc., foram obrigados a conviver, a ficar o dia inteiro no mesmo lugar, né? Isso que o Nando falou, gente, a quantidade de divórcios registrados em cartório aumentou exponencialmente. Isso do que foi feito em cartório. A gente não sabe dos casais que pura e simplesmente se separaram sem oficializar isso em cartório. A quantidade é muito grande. Mas por quê? De novo, né? Essa coisa do eu tenho razão, eu tenho a verdade, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Gente, vida
de relação, convívio, independente de ser com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com seus coleguinhas, né? Envolve abrir mão, muitas vezes, de ter razão em função de ter paz. Aquela brincadeira que fazem com o casamento, né? Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Impossível ter as duas coisas no casamento. Vale para o casamento como vale para todas as relações, gente. Nós, de novo, esse egoísmo, esse orgulho, ele vem em função da nossa juventude e imaturidade enquanto espíritos. De novo, independente da idade que este corpo que eu estou usando neste momento tem. Não é porque este corpo tem 80 anos de existência que eu, espírito, sou um espírito maduro. Não. Na grande maioria de nós, não. Nós estamos aqui num planeta, de novo, primitivo, provas e expiações, né? Ou seja, aí depois regeneração, depois feliz, depois celeste. Ou seja, se cada um desses planetas, tipos de planetas, é um tipo de escola, né? Maternal, ou pré, fundamental 1, fundamental 2, médio superior. Gente, a gente ainda acabou de sair do pré. Nós estamos no fundamental 1. Nós somos todos que estamos aqui espíritos muito jovens. Isso explica muito. Isso ajuda a entender muito do porquê que a gente ainda briga tanto. Né? Não é isso, Nando? Então, né, Edson, podemos dizer que na pandemia o espaço reduziu-se bastante, né, assim, físico. E com isso, né, aumentou os conflitos e com isso a paz foi embora. Porque mesmo que a gente faça parte de um relacionamento, e relacionamento íntimo, como é um relacionamento de um casal, né, bem próximo mesmo ali, não significa, né, que a gente vai adentrar ou invadir o espaço do outro, porque aí precisa ter essa distância, né? Como que os inimigos vivem em paz? É um pouco mais longe um do outro, né? Não entrando no território do outro, nem o outro entrando no território dele. Então, a gente tem que pensar que esses espaços precisam ser respeitados, né? Como você disse aí, não tem que fazer do meu jeito, não. Por mais que a gente tenha a nossa individualidade, então, a gente precisa respeitar esse espaço para que os conflitos não aconteçam. A gente precisa entender um pouco mais o outro, né? E o outro entender um pouco mais a nós. E precisamos abrir mão de algumas coisas que a gente muitas vezes coloca como exigências impermeáveis para que o outro também, né, possa abrir mão das suas exigências. Porque essa exigência muitas vezes é para com a gente mesmo, e a gente quer que o outro se movimente e seja aquilo que a gente idealiza muitas vezes, né, Edson? Que é precisamente isso que você falou. É a coisa do respeitar o espaço do outro e, inclusive, gente, não abrir mão de respeitar o próprio espaço, respeitar a si mesmo. A gente tem uma quantidade também muito grande de pessoas que assim, tem o que a gente chama de esquema, né, na terapia dos esquemas, que é um esquema de autossacrifício. Busca fazer tudo pelo outro e abre mão de si mesmo. E isso também é uma grande maneira de adoecimento, né? É fundamental respeitar o espaço alheio, mas é fundamental respeitar-se também, não permitir que o outro faça determinadas coisas. Para não permitir, você só precisa estabelecer limites. Você não precisa brigar, você não precisa entrar em guerra, você só precisa escuta. Olha, isso aqui eu gostaria que fosse respeitado, tá? Daqui, a partir deste ponto aqui, isso aqui é muito importante para mim, eu gostaria que isso fosse respeitado. Isso é estabelecer limite, você não precisa brigar, entrar em guerra, travar discussão, nunca mais quero você, né? É só estabelecer os limites. E aí a vida
é tranquila, gente, é em paz, é sossegada. Essa paz que a gente está buscando, né? De compreensão, de entendimento, de diálogo, né? Para que tem a ONU lá? Precisa ter a ONU também em casa, né? Nossos relacionamentos, a gente precisa pôr a ONU lá para poder as coisas ficarem melhor. Até quando o Emmanuel fala aqui, ó, para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Aquilo que você tinha dito, que a gente precisa, em primeiro lugar, é ter essa paz, se respeitar também, ao seu espaço também, né? Aquela demarcação, né? Que muitas vezes os animais fazem, né? De espaço. Lá é o que, né? Mas sem que a gente crie confronto, sem que a gente crie obstáculos, sem que a gente coloque paredes aí, não, ao contrário, a gente tem que estabelecer diálogo, tem que trocar informação, tem que trocar ideia, tem que conversar, né, Edson? Irmãos em humanidade mais velhos. E aí, isso é uma coisa que eu sempre enfatizo também quando a gente está nos grupos de estudo, né? Aquele que tem um pouco mais de experiência, aquele que já aprendeu alguma coisa, em geral, consegue identificar mesmo no outro ou no grupo pontos que poderiam ser melhorados, etc. Né? Mas a maturidade faz com que, ao invés de colocar a tua atenção no outro ou no grupo, você volte essa atenção para si mesmo. Né? Se a gente pega o Evangelho de Jesus, e se a gente pega a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, a gente vê o tempo todo essa orientação no sentido de olhe para si ao invés de olhar para o outro. Lembra aquela coisa também? De, né, em vez de ficar olhando o cisco no olho do outro, olha para a trave, para o pedaço de pau que tá dentro do seu próprio. Por quê, gente? Conforme você faz esse exercício, você começa a desenvolver essa experiência e esse conhecimento de que Emmanuel está falando aqui, né? Isso faz com que, independente do outro, independente do que o outro faz, do que o outro diz ou do que o outro acha, você consiga ter paz consigo mesmo. Você pode ouvir, concordar ou discordar, mas não é porque você concorda que ele vira necessariamente teu melhor amigo e se você discorda, ele é seu pior inimigo. Não, gente, ele só é um irmão, lembrem-se, somos todos irmãos em humanidade, que tem ideias diferentes das suas. Que bom, né? Que bom. Neste momento, que bom, porque isso faz com que, se você se permitir ouvir o que o outro está dizendo, de novo, você não precisa concordar, mas dificilmente, e de novo é uma coisa que a gente está vendo muito, principalmente nas redes sociais, né? É assim, se o outro está do meu lado, e eu vou colocar aqui lado de novo, né? O esquerda e direita, um ou outro, né? E são só lados, né? Não tem um é melhor do que o outro, um é o certo e o outro é errado. São só lados diferentes. Se a pessoa está do outro lado, tudo que ele fala eu considero bobagem. Gente, é impossível que tudo que uma pessoa fale seja completa bobagem. Assim como, se alguém que está do meu lado, tudo que ele fala é bom. Impossível que tudo que ele fale realmente seja bom. Vamos ter esse cuidado, esse discernimento de ouvir, ainda que você discorde completamente da maior parte das coisas que a pessoa fala. Mas vamos ouvir, inclusive para tentar entender. Eu, inclusive, serei franco com vocês. Eu tenho muita dificuldade de entender mesmo determinados posicionamentos. Mas nem por isso não ouço e procuro me colocar no lugar daquele outro para entender. Se vocês, vou me permitir ler aqui, Nando, o próximo parágrafo, que são 2 linhas. Educar a visão, educar a audição, educar o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante.
Educar a visão é olhar com bons olhos, não é olhar apenas aquilo que você quer ver, é olhar todo o contexto, né? Educar a audição é a mesma coisa, gente, é ouvir. Ouvir sem juízo de valor, no sentido de tá do outro lado, é meu inimigo, tudo que fala é bobagem. Não, é impossível que isso seja verdade. E para que a gente consiga sentar numa mesa, né, e fazer uma reunião, isso também tem acontecido bastante, né? Hoje, felizmente, pessoas que estão em países diferentes, dá para fazer uma reunião e todo mundo sentar na mesma mesa e conversar sobre determinado assunto. Para que isso aconteça de uma forma tranquila, pacífica e principalmente produtiva, para que a gente extraia alguma coisa de bom desta conversa, desse diálogo, não discussão, desse diálogo, né, é importantíssimo que você tenha olhos de ver, como pediu Jesus, e tenha ouvidos de ouvir, né? Não só aquilo que nós queremos. Não é isso, Nando? Então, Edson, com essas medidas, a gente pode estabelecer concórdia, né? A gente pode estabelecer no meio de um conflito, e seja onde for, lá no centro espírita, lá no nosso lar, lá no nosso trabalho, porque nesse momento a gente senta, se reúne para que a gente estabeleça concórdia. E muitas vezes, que nem você falou do ouvir, né? A gente que treina bastante isso, que a gente que utiliza muito a questão da escutatória, é uma forma de você estabelecer concórdia, porque só ficar debatendo, né? Vamos supor, é palavra e palavra, para que assim que se haja uma análise do que se está dizendo, sem que haja assim, pelo menos uma absorção daquilo que está se dizendo, porque às vezes a gente só ouve e rebate, parece mais ping-pong, jogo de tênis, do que realmente alguma coisa que a gente precisa pôr a bola no chão, né? No futebol, aqueles que são mais experientes, eles colocam a bola no chão, olha para onde está onde está o seu adversário, não o seu inimigo, adversário, e toca a bola para o seu companheiro, sua companheira. Então a gente precisa fazer isso, estabelecer um jogo um jogo mesmo, um controle dessas ações para que não haja, porque às vezes a gente toma assim medidas assim descabidas, impensadas, que vão repercutir muito dolorosamente na própria vida, na vida das pessoas. Não é mesmo, Edson? É isso aí. Vamos para o próximo parágrafo? Antes de ir, Edson, queria pedir para você conduzir para nós, né, algo muito importante na diplomacia, né, que pode calar os corações que estão aflitos ou em explosão, que é a oração, a prece, né, as vibrações. Essa é uma medida muito importante para que a gente acalmar os nossos ânimos muitas vezes, para a gente parar e poder refletir. Então, a oração ela é realmente uma ótima medida aí. Eu queria, né, pedir para você conduzir para nós aí no dia de hoje, Edson. Com certeza, é uma honra. E aí, aproveitando, inclusive, né, gente, para falar realmente um pouquinho da oração, porque veja, o que é orar? É conversar com Deus, basicamente. Quando a gente conversa com Deus, que é alguém que a gente respeita, que a gente admira, que a gente sabe que nos ama incondicionalmente e que a gente sabe que nós podemos contar com Ele sempre, né, em todas as situações, inclusive, principalmente, eu diria, naquelas mais difíceis, né, ao longo da vida, naqueles momentos mais complicados, em que dor, sofrimento, dificuldade, né, estão muito próximos de nós, o que a gente faz? A gente consegue mudar, como o Nando falou, a frequência, né? Esse exercício de orar, de fazer uma prece, de conversar com Deus, esse exercício quando feito com constância, como tudo na vida, ele vai nos ensinando a mudar a nossa frequência.
E eu estou falando de física mesmo, de frequência cerebral, tá? Esse exercício constante, e por isso que a prece é sempre tão indicada, né? Faz com que, nos momentos de maior dificuldade, de maior angústia, de maior conflito, né? Aqueles que têm por hábito orar, ou seja, aqueles que aprenderam a controlar essa coisa da frequência, é como o botãozinho do rádio, né? Vocês que estão aí na Boa Nova, aqui em São Paulo, estão nos 1450 AM. Se você mudar aquele botão um pouco, você vai para outro lugar completamente diferente. Outra frequência, outra faixa vibratória, outra rádio, né? Orar nos ajuda a entrar numa frequência de tranquilidade, de paz, é baixar a frequência, né? Então vamos fazer esse exercício olhando para a oração com estes olhos, percebendo na oração essa possibilidade de desenvolver controle de nós mesmos. Então vamos juntos, fechando os olhos para aqueles que preferem orar com os olhos fechados, para que a gente possa entrar nessa sintonia com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, de maneira que nós possamos, neste momento, além de pedir, como sempre, que esteja conosco, Mestre Jesus, nos momentos de maior dificuldade, iluminando o caminho à nossa frente, para que os tropeços sejam menores, para que nós tenhamos mais facilidade ao longo da nossa caminhada, observando os perigos, os desafios e as dificuldades que estão à nossa frente, nós possamos, principalmente neste momento, Senhor, com a tua permissão, nos colocarmos a teus serviços, nos permitirmos ser teus servidores, teus ajudantes. À medida que, neste momento, muitos dos nossos irmãos em humanidade, muitos dos nossos companheiros de jornada, estão enfrentando grandes sofrimentos. Então, neste momento, pedimos a tua permissão para que nós possamos levar as nossas melhores energias a cada um destes irmãos. Neste momento, cada um de vocês que estão nos ouvindo, pense em alguém. Pense em alguém que sabe que nesse momento precisa de auxílio, seja por estar enfrentando uma enfermidade em casa ou no hospital, seja por estar enfrentando uma perda, o luto de alguém muito querido, seja porque perdeu o emprego e nesse momento se vê às voltas aí, né, com pensamentos ruins na medida que a dificuldade para manter os seus familiares pode estar acontecendo. Que cada um de vocês pensem em alguém que seja importante para vocês e que vocês gostariam muito que neste momento pudesse receber o abraço de todos nós. Amor, carinho, é a única coisa que quanto mais a gente divide, mais ele aumenta. Então, sim, todos juntos e reunidos neste momento, temos a condição de abraçar a cada um desses nossos companheiros. Um abraço muito carinhoso, um abraço muito fraterno, envolvendo esses nossos irmãos com as nossas melhores energias, de maneira que através deste abraço, de maneira que através destas energias, se sintam fortalecidos, percebam que não estão sós, que é mais um desafio ao longo do seu caminho, que vai ser superado e que vai ajudar a aprender, a amadurecer, a fazer escolhas melhores, aprendendo com esse desafio, superando esse desafio. Que o dia de amanhã, com certeza, que o amanhã será muito melhor do que o hoje. Como o hoje, se nós estivermos nos esforçando para isso, é sempre melhor do que o ontem. Nosso esforço em aprender, em sermos pessoas, em sermos espíritos melhores, faz com que as nossas escolhas também sejam cada vez melhores. Então, que esses nossos companheiros, neste momento, em recebendo esse nosso abraço, saiam, fiquem, se sintam revigorados, fortalecidos,
tendo a certeza de que tem toda a capacidade necessária, porque essa capacidade lhes foi dada por Deus, nosso Pai, para superar esse desafio, independente de qual seja ele, independente do tamanho da dificuldade. Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por nos permitir, neste momento, termos sido úteis, termos podido nos colocar a teu serviço, ajudando esses nossos companheiros, esses nossos irmãos em humanidade. Mais uma vez, muito, muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Então, Assim mudaram a seja. frequência? Mudaram aí o botão, né, Edson? É isso mesmo. Então, olha, depois dessa prece aí gostosa de conexão com o mais alto e com todas aquelas situações que o Edson aí lembrou para nós, a gente quer dar um recadinho, porque a gente tem um clube que se chama Clube Amigos da Boa Nova. É uma maneira da gente juntos colocar sempre esse projeto da FEAL, né, que não é projeto, que já é plano em ação, né, de divulgação da doutrina e também do bem e do Evangelho de Jesus. Então, como que você faz? Você pode colaborar. E sabe como? Entrando em contato com o Clube Amigos da Boa Nova. É só você acessar para saber mais o site amigosdaboanova.com.br. Esse site tem várias informações. E também você pode ligar, né? Temos telefones aí fixo e WhatsApp. Telefone é o 0 operadora 11 2458 3214. E o meio rápido, né, de comunicação também é o WhatsApp, que é o 11 97 261 0272. Salve aí nos seus contatos, entre em contato com as nossas colaboradoras e colaboradores. Aqui no Fuso Brasileiro é das 7 horas da manhã, já tem alguém para atender aí o seu chamado, e você pode colaborar da forma que você quiser. E a gente pode estabelecer com isso, com esse esforço de cada um, mais paz para o nosso planeta, que é o tema de hoje. Tenhamos paz aqui, né? Que o Emmanuel diz. E aí, Edson, eu vou ler aqui um parágrafo um pouco mais longo aqui para a gente poder avançar, né? E também por causa do tempo que nos resta. O Emmanuel diz o seguinte: geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Então, nós é que, né, tem aquela palavrinha, escolhemos. A escolha é nossa. Agora, o resultado dessa escolha é que vai determinar muitas vezes o que estamos sentindo, né? Se é causa, aqui como ele fala, ou se é, né, entendimento, o que a gente está colocando dentro de si próprio, né, Edson? Essa coisa da prece e de mudar a frequência é muito interessante, porque assim, ó, geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme as nossas inclinações. Gente, normalmente a gente percebe isso com muita facilidade naqueles que estão apaixonados. Sabe quando aquela ideia de que o mundo fica cor-de-rosa? O mundo é o mundo não muda, o mundo continua sendo o mesmo. Só que, em função de estar apaixonado, por exemplo, né, olha-se para o mundo e se vê com os olhos de alguém que está vivendo um sentimento de muito, de muita alegria, de muito prazer, né? É por isso que você vê o mundo cor-de-rosa. Ele continua do mesmo jeito, continua como sempre foi, mas é você que enxerga diferente. Quando a gente faz a oração e muda a frequência e entra, sabe, se coloca nessa condição, por isso que eu fiz questão, nessa condição de servidor de Jesus. Ao invés de ficar pedindo, 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 sabe? Não. Escuta, me permita aí fazer alguma coisa em teu nome, em prol das pessoas que estão à minha volta. A tua percepção muda. De novo, os fatos e o mundo continuam sendo os mesmos,
mas você é que consegue enxergar nuances diferentes, né? Quando ele fala das nossas perturbações internas, das nossas paixões, né? Da falta, muitas vezes, de reflexão, ele está falando especificamente disso. Você vai enxergar as pessoas e as coisas que estão acontecendo à sua volta em função de como você está se sentindo nesse momento. Por isso que é tão importante, gente, saborear a vida, os pequenos momentos, os pequenos prazeres, sabe? Você não vai ser feliz só quando você puder viajar para o Caribe, sabe? Você não pode ser feliz só quando as férias chegarem e você puder fazer uma viagem, só no... Não, tá? Dá para ser muito feliz todos os dias, nas pequenas coisas, né? No poder tomar café da manhã junto com alguém que você gosta, do poder tomar café da manhã sozinho, saboreando aquilo que você colocou à sua frente, por mais simples que seja, não precisa necessariamente ser uma mesa farta, só o fato de ter alguma coisa ali já é motivo de gratidão e de prazer, sabe? Eu não sei como é que vocês veem isso, mas para mim, pãozinho francês com margarina é uma delícia, gente, sabe? Outro dia eu estava conversando isso com um paciente. Gente, fala aí, pensa no prato que você mais gosta, sabe? Pode ser, sei lá, vamos pegar um treco bem lagosta, camarão, caro, né? Aquela coisa difícil, não dá para ser todo dia, né? É mais fácil ser arroz, feijão e ovo do que arroz e feijão e camarão e lagosta todo dia, né? O que adianta se você sentar para comer? Se nem sentar para comer, porque está com pressa. Então come em pé, né? Mal mastiga e engole. O que adianta ser uma coisa que foi preparada com super esmero, com muito cuidado, etc., que deve estar delicioso se você sequer sente o gosto? Podia ser um ovo frito para você. Depois, inclusive, se eu te perguntar, escuta, o que você almoçou? Ah, não sei, não lembro. Eu lembro que eu comi, né? Gente, assim, muita gente está passando pela vida, como se fosse sabe? Sem perceber o que está acontecendo. Vamos tomar cuidado, vamos saborear a vida, vamos curtir cada momento, vamos buscar ter paz nos colocando no lugar do outro, inclusive nos diálogos. Vamos lá, Nando. E aí o Emmanuel encerra o texto assim: eis porque, quando nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. E aí ele encerra com essa frase, né? Até repetindo: sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Então, a gente precisa buscar isso aí, né, Edson? Emmanuel não está falando que só quando o planeta Terra estiver completamente em paz, cada um de nós terá essa paz. Ele está falando que quando esta paz dentro de nós existir, aí sim nós iremos alcançar o círculo de paz verdadeiro. Ou seja, gente, a sua paz depende de quem? Depende de você, não depende do outro, não depende da família, não depende do patrão, não depende dos empregados, não depende do governo. A tua paz depende de você. São os teus olhos, são os teus ouvidos. É como você saboreia a tua vida, né? De novo, tudo bem, a gente está numa comunidade, é importante olhar para ela, mas vamos olhar principalmente para dentro de cada um de nós, para que a gente tenha o melhor aproveitamento desta encarnação, que vai por mim, é a encarnação mais importante para você, porque é a que você está vivendo neste momento, e é uma oportunidade dada por Deus. Então vamos aproveitar, agradecer e aproveitar ao máximo. Isso aí, Beijo. Edson. Obrigado, Edson, se despedindo aí já.
Obrigado por estar aí oferecendo, né, tempo seu aí, disponibilizando para a gente trocar essa ideia, a gente, né, estar com os nossos ouvintes e telespectadores. Obrigado, Edson. Até o próximo programa. Eu que agradeço. É uma alegria, um prazer imenso ter essa conversa com vocês aqui. Beijo no coração, gente. Até uma próxima. Tchau, tchau, então. Até o próximo programa Alvorada, aqui na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.